Olá, como estão? Chegando com novidades para mais um podcast. Siga o nosso canal Senap Online no YouTube. Estamos com novidades semanalmente aqui no Estúdio Senap. Hoje recebemos a doutora Dilce Scopel, médico mastologista. Estamos no Outubro Rosa, então queremos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Boa noite, doutora Dilson, como está? Boa noite. Prazer estar aqui no Estúdio Senap. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema tão importante que é o Outubro Rosa. Doutora Dilson, o que é um médico mastologista? O médico mastologista, ele é o especialista para tratamento da saúde mamária. E por mais que possa parecer, a mama é um órgão de extremo risco de adoecimento e com doenças extremamente graves que podem acometer, e deles o câncer de mama. Então, todas as mulheres devem procurar um mastologista para cuidar da saúde das mamas. Sim, a incidência do câncer de mama é muito alta. Praticamente, nós temos 66 casos novos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres todos os anos. Isto é uma incidência extremamente elevada. A doença mais grave que a mulher pode ter é o câncer de mama, que pode cercear a sua vida numa fase muito precoce. Interessante. Qual é a importância do Outubro Rosa na conscientização sobre o câncer de mama? O Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização do câncer de mama e onde se faz uma série de movimentos para que a população, de forma geral, lembre e se integre a todas as campanhas para que essa doença possa ser discutida e aumente a adesão aos vários tipos de diagnósticos que o câncer de mama exige para que seja diagnosticado precocemente. Então é um mês dedicado a isso. Qual que é a origem dessa campanha e como ela tem ajudado na detecção precoce do câncer de mama? Perfeito. O Outubro Rosa ele surgiu num movimento nos Estados Unidos, em Nova York, que inicialmente foi uma corrida, simplesmente convocado por algumas pacientes e alguns familiares que fizeram uma corrida em via pública, dizendo que aquele mês seria dedicado à discussão do câncer de mama. E imediatamente o mundo inteiro comprou essa ideia. E hoje o mundo inteiro adota esse mês como o mês para a prevenção do câncer de mama. E vários monumentos são identificados com luzes rosas, vermelhas. Toda a discussão da imprensa e os profissionais discutem o assunto. Então hoje é um movimento mundial e surgiu de uma corrida em Nova York nos anos 90. Então, outubro é um mês muito importante para que as pessoas procurem realmente fazer os seus exames, suas consultas com um especialista, não é? Perfeito. O câncer de mama, ele, na sua fase inicial, ele é assintomático, ou seja, nada se percebe na mama. E o melhor momento para curarmos um câncer de mama é na sua fase mais precoce. Então, esse conhecimento tem que ser passado para as pessoas, para as mulheres, para que elas possam recorrer a essas medidas de diagnóstico de forma voluntária e que lembrem de fazê-lo, mesmo não sentindo nada. É por isso que é muito importante um mês inteiro dedicado à discussão do câncer de mama para passar essas informações para as pessoas, para cada vez elas lembrarem mais da importância dos exames que podem detectar precocemente o câncer de mama. E dentre eles, nós vamos falar aqui, é a mamografia. Então, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? A mama é um órgão que, nas sociedades mais desenvolvidas, por conta de dietas e outras alterações, ele aumenta muito o risco do câncer de mama. E os fatores de risco, nós consideramos que as pacientes acima de 45 anos até 55 anos são as que mais têm incidência de câncer de mama. Então, a idade-chave de maior risco é dos 45 aos 55. E, posteriormente a isso,
dietas hipercalóricas, sobrepeso, são outros fatores que também aumentam o risco de câncer de mama. Ele também é associado à ingestão alcoólica excessiva, e também nós temos os cânceres que são geneticamente transmissíveis, e esses mais frequentemente ocorrem quando tem 2 ou 3 pacientes da mesma família com câncer. Então, esses cânceres hereditários, se tiver muitos casos na família, são também de risco para a paciente. Interessante. Por isso a importância, né, de prevenção, de fazer as consultas regularmente, né? Como é realizado o diagnóstico precoce do câncer de mama e quais são os exames recomendados? O câncer de mama, por ser uma doença na primeira fase sem nenhum sintoma, ele só pode ser visualizado através de exames de mamografia. A mamografia é um raio-x da mama, num aparelho dedicado chamado mamógrafo, ao qual a mama é submetida a uma compressão e posterior uma coleta de uma imagem de raio-x. E o câncer de mama tem a característica de ter pontos de microcalcificação dentro dele em pelo menos 60% das vezes. Então, o que a mamografia mostra são pequenos pontos de cálcio, que são a fase inicial do câncer de mama. Uhum. E a partir de qual idade, com que frequência as mulheres devem realizar esses exames? Preconiza-se que, aos 40 anos, todas as mulheres devem fazer mamografias anualmente. E isso deve persistir até pelo menos os 60 anos de idade. Então, a mamografia é o exame primordial para a detecção do câncer de mama. E esse exame é tão importante que ele surgiu na década de 50, ele se otimizou e vamos dizer, evoluiu até a década de 70. Na década de 80 foi o apogeu dos mamógrafos dedicados de alta qualidade, quando começou a mudar realmente a história do câncer de mama com as mamografias diagnosticando cânceres precoces na década de 80. E hoje nós somos 40 anos depois. Já fazem 40 anos e continua sendo a mamografia o melhor método para detectar precocemente o câncer de mama. Então, quais são os sinais e os sintomas? Os sinais e sintomas são a presença de nódulo, a presença de nódulo A presença de nódulo é o principal dos encontrados no exame clínico da paciente. Outras alterações podem ocorrer, como saída de secreção no mamilo, que pode ser com coloração sanguinolenta ou até esbranquiçado. E outras vezes a inversão do mamilo, ou seja, o mamilo sendo puxado para dentro, coisas que podem sugerir um nódulo tumoral no seu interior. E também alterações da pele, como retrações ou endurecimento da pele, ou até a pele ficando vermelha, são sinais de câncer de mama. Bom, quais os avanços recentes no tratamento do câncer de mama? O câncer de mama, na última década, surgiram o que nós chamamos de terapia-alvo. Terapia-alvo são medicamentos específicos que atuam sobre as células malignas do câncer de mama sem atacar as outras células normais da paciente. Então, a terapia-alvo, vamos dizer que é o que tem de mais novo no câncer de mama. Só que, obviamente, nem todos os cânceres de mama têm as características que essa terapia possa ser utilizada. Então, isso é feito testes bioquímicos para que nas células malignas se detecte se elas serão sensíveis a estes anticorpos monoclonais, chamamos assim, e mais popularmente terapia-alvo. Mas muitos métodos tradicionais evoluíram também. Dentre eles, as cirurgias. As cirurgias evoluíram para serem menores. Então, hoje... É isso que eu ia falar das cirurgias, que antigamente se fazia uma mastectomia, tirava
toda a mama da paciente? Hoje em dia se tira toda a mama ou tem que indicação que tem A que maioria, tirar ou não? a maioria das pacientes não precisam mais retirar toda a mama. O que aconteceu com a cirurgia da mama? Nos anos 80, Veronese, na Itália, estudou um grupo grande de pacientes com tratamentos cirúrgicos parciais, tirando só um quadrante da mama. Estudou essas pacientes por 5 anos e percebeu que o grupo controle que tirava toda a mama e o grupo que tirava parte da mama não teve piora de sobrevida nesse tratamento parcial. Então, se entendeu que não precisava tirar toda a mama, desde que a condição cirúrgica fosse possível, o nódulo fosse de tamanho suficiente que pudesse preservar o restante da mama. Então, o tratamento mudou nos anos 80. Nos anos 90 se consolidou no mundo inteiro que o tratamento deve ser conservador dentro do possível. E nos anos 90 até o ano de 2010, se introduziu técnicas de quimioterapia pré-cirúrgica que praticamente reduziam os tumores a 10 ou 15% dos tamanhos iniciais e facilitavam muito a cirurgia conservadora pós-quimioterapia. Então, todas essas associações de várias modalidades terapêuticas foram evoluindo e trazendo para a paciente uma sequela pós-tratamento menor. Porque o objetivo é curá-la com o mínimo de sequela possível. Não, porque esses tratamentos radicais de retirada da mama, eles causavam um grande impacto na família, no relacionamento mulher ou homem, no caso, né, das suas famílias. Sim. Então, isso impactava bastante, inclusive, aconteciam muitas separações com relação a isso, pela radicalidade do tratamento, onde se tirava totalmente, às vezes, as duas mamas e não tinha como fazer uma reconstrução, não é? Colocar uma prótese. Eu acho que nós podíamos dizer da seguinte forma, que, na verdade, a mastectomia é, para a mulher, uma situação de adoecimento da sua mama, obviamente, mas junto com a sua mama, da sua identidade feminina. Né? Exato. E, obviamente, o relacionamento todo vai estar piorado nessa situação. Então, sem dúvida, a preservação da mama é o primeiro passo da superação da cicatriz que a doença traz, do sofrimento que a doença traz. Mas hoje o conceito de tratamento de câncer de mama se você tem que tirar toda a mama por uma necessidade de curar a paciente, você deve oferecer para ela o mais breve possível uma reconstrução da sua mama. E a reconstrução da mama do zero, depois de retirar toda ela, é perfeitamente possível com técnicas que utilizam tecidos do abdômen, que são transferidos para o local da mama, ou tecidos das costas, que são trazidos até o local da mama, e se houver necessidade de maior volume, colocação de próteses sobre esses tecidos que nós chamamos de retalhos de pele, de transferência. Então, quer dizer, o câncer de mama, nós consideramos assim, ninguém pode dizer que não terei câncer de mama, pois ele pode acometer qualquer mulher. Inclusive, alguns homens também são acometidos. Então, quer dizer, ter câncer de mama não é uma opção de não dizer que você não vai ter. Mas se você tiver, o melhor tratamento é você ficar curada. E depois de ficar curada, reconstruir todas as suas sequelas para esse perfeito tratamento que foi necessário para a sua cura. Não, essa evolução, ela melhorou muito, né, a saúde mental, os relacionamentos, isso foi muito importante, não é? Porque o conhecimento que eu tenho e vivi isso numa época, talvez 30 anos atrás, onde se faziam muitas mastectomias, retiravam toda a mama e não se fazia reconstrução nenhuma. As pacientes vinham até mim, que a gente trabalhava numa ONG, né, onde oferecia uma prótese externa, uma órtese, acho que podia dizer assim, para paciente, feita de painço na época, não é? Verdade. Onde ela colocava dentro do sutiã para poder ter um enchimento. Um enchimento. Então, a gente fazia muito isso. Hoje, olhando retrospectivamente,
é uma coisa muito triste. Hoje a gente não vê mais as pacientes sem as mamas. Hoje é muito pouco frequente fazer uma mastectomia. Muito pouco frequente. A tristeza delas vindo receber essa... É uma cicatriz. É uma cicatriz terrível. Mutilante. Uma mutilação, né? Uma mutilação. Então, realmente, e a satisfação de uma paciente quando reconstrói uma mama, ela considera aquele dia da reconstrução como o último degrau da total superação da sua doença. Ela não está curada. Você diz, você não tem mais doença, você está curada. Mas curada mesmo ela está quando ela supera, ela consegue corrigir as suas sequelas. Eu observo que mesmo pacientes que fazem tratamentos conservadores, às vezes uma mama fica muito pequena em relação a outra. Então, a sensação da paciente de ver a assimetria das duas mamas já é muito triste e ela sofre muito psicologicamente. E quando ela faz uma simetralização, é isso que nós falamos, que ela, vamos dizer assim, aumenta aquela que foi operada, ou melhora a situação da outra que não estava doente, ela se sente outra mulher, ela se sente realmente aonde ela superou a doença de fato. Muito interessante isso, essa evolução. Nossa, isso salvou vidas, salvou casamentos, salvou tudo, na verdade, né? O tratamento conservador ele veio para mudar o paradigma do câncer de mama, porque é inconcebível hoje pensarmos em tirar uma mama inteira com um tumor de 2 centímetros, coisa que nós conseguimos perfeitamente preservar praticamente toda a mama. Interessante. Nos últimos anos houve avanços significativos na terapia personalizada para o câncer de mama. Novos tratamentos, como terapias-alvo e imunoterapia, estão sendo desenvolvidos para atacar especificamente as células cancerígenas, com base nas características genéticas e moleculares do tumor de cada paciente. Então, esses tratamentos têm mostrado melhorar a eficácia e reduzir os efeitos colaterais em comparação com as terapias tradicionais, como a quimioterapia? A terapia-alvo, ela é muito eficiente, porque ela só mata ou só atua sobre a célula neoplásica. É como se a gente conseguisse fazer uma leitura de uma molécula que só a célula maligna tem. E daí você introduzisse um medicamento que só atuaria sobre a célula maligna, não atuando em outras células. Porque todos nós já observamos, e vocês observam amigos, pacientes que fazem quimioterapia, que os efeitos colaterais são múltiplos. Queda de cabelo, vômitos, mal-estar, alterações intestinais, fraqueza, anemia, são todos quadros clínicos relacionados à quimioterapia, porque os quimioterápicos também destroem células do bulbo capilar, destroem células do sangue. Então, esses efeitos colaterais do quimioterápico, de forma geral, é porque ele não é seletivo só para a célula neoplásica, ele atua em células normais da pessoa, causando lesões. Então, a terapia-alvo, o objetivo é ela atuar só na célula maligna. Agora, o que nós temos que entender é que nem todos os cânceres têm as moléculas alvo que nós possamos usar esse medicamento. Então, vamos dizer que nós temos aproximadamente 20 ou 30% dos tumores de mama que têm essas moléculas e que permitem fazer esse tratamento. As outras, nós não temos isso ainda. Então, nós temos que fazer o tradicional, que são as quimioterapias de múltiplas drogas e com os efeitos colaterais. Interessante. E a partir de que idade a mulher deve procurar um mastologista? Olha, esse conceito é muito importante. O câncer de mama vai ser mais incidente depois dos 40 anos. Mas nós percebemos no dia a dia da clínica que cada vez mais tem mulheres com 35 anos jovens, tendo câncer de mama. Não é raro diagnosticar pessoas até com menos de 30 anos com câncer de mama. Então, tem um pequeno grupo de mulheres que desenvolvem câncer de mama muito precocemente. Então, vamos dividir assim. Todas as mulheres depois dos 40 anos devem fazer uma mamografia anual.
E todas as mulheres com menos de 40 anos, eu diria que após os 25 anos, elas devem fazer uma ultrassonografia mamária a cada 6 meses ou pelo menos a cada ano. A ultrassonografia é um método que não utiliza a radiação, é extremamente eficiente para detectar nódulos e ele poderia detectar esses cânceres que ocorrem mais precocemente, porque é muito triste nós recebermos no consultório uma paciente com 35 anos com um câncer de mama já avançado. E por que ele fica avançado numa paciente de 35 anos? É porque aos 35 anos todo mundo diz para ela que câncer de mama ela não vai ter. E ela não se preocupa em fazer nada na sua mama. Então ela detecta esse câncer quando palpa a sua mama com um nódulo de 5 centímetros, 8 centímetros. Então ela vem com o câncer avançado, porque nós esquecemos de fazer algo para essa mulher mais jovem. Então, você mulher que está nos ouvindo, eu diria o seguinte: se você está chegando próximo dos 30 anos, 28, 27, você deve começar a fazer ultrassonografias mamárias pelo menos uma vez ao ano, até os 40 anos. Aí quando chegar aos 40 anos, então chegou a hora de você começar a fazer mamografias também. O ultrassom e a mamografia geralmente são feitos juntos. Mas então é isto, entender que o câncer de mama, ele infelizmente acomete algumas mulheres muito cedo. Mas assim, eu vejo assim que as consultas com o mastologista não necessariamente a paciente deve procurar porque tem um câncer de mama. Tá? Então as consultas elas devem ocorrer para o quê? Para prevenção também, para você fazer uma ultrassonografia, um exame e acompanhar. O mastologista, ele tem uma visão muito adequada, principalmente na análise das mamografias, que nós chamamos de risco indeterminado. As mamografias elas são classificadas em BIRADS, que é uma codificação. Essa codificação é um número. Então, os BIRADS, categorias 1 e 2, são normais. A categoria 3, que é muito frequente, uma mamografia ter categoria 3, ela é o que nós chamamos uma lesão presente indeterminada. Uma lesão presente indeterminada é que ela pode ser maligna ou pode ser benigna. E essa lesão presente indeterminada, protocolarmente, devemos repetir os exames em 6 meses. Aí que está o problema. Aos olhos de um mastologista, olhando uma lesão categoria 3, ele pode decidir imediatamente que aquela lesão provavelmente é um câncer e não esperar essa paciente 6 meses para fazer um novo exame e descobrir que aquilo era um câncer. Então, eu diria o seguinte: se você tem uma mamografia com uma alteração grau 3, você não deve permanecer estática, você deve procurar um mastologista, um especialista, para analisar aquela lesão com uma visão mais crítica e objetiva para, eventualmente, definir imediatamente se aquilo é um câncer ou não. Tá, mas para aquele paciente que não foi no ginecologista também, né, não fez uma mamografia, aquela paciente, aquela mulher, tá? Para prevenção, tá? Para acompanhar suas mamas, a saúde das suas mamas, ela deve procurar um mastologista a partir de que idade? Fazer a sua primeira consulta. Eu acho que o mastologista é um profissional que está habilitado a fazer essa prevenção e essa orientação da paciente. Eu diria que todas as mulheres, a partir dos 30 anos de idade, elas deveriam fazer uma consulta com um mastologista que lhes daria essa orientação sobre como se comportar durante a vida delas, no sentido de, se ela vier a ter um câncer de mama, ter uma detecção desse câncer de mama no seu estágio 1. Estágio 1 é um câncer pequeno. No estágio 1 tem cura de 95%, enquanto que o estágio 2 já vai cair para 80%. Então, é muito, muito tênue o diagnóstico precoce para o diagnóstico intermediário. A piora do risco de vida, a chance dessa paciente morrer, aumenta muito. Então, assim, eu acho que todas as pacientes com 30 anos de idade, elas deveriam passar com um mastologista. Nós, mais frequentemente, recebemos pacientes com alguma coisa.
ou elas estão com um exame alterado, ou elas estão sentindo alguma coisa, ou elas não tiveram uma atenção adequada diante de uma demanda que elas se preocuparam com a sua mama, pareciam que tinha nódulo, não tinha nódulo, um profissional acabou não definindo se era algo importante ou não, elas acabam... É como se nós recebêssemos as pacientes quase que na sua maioria para definir um problema já presente. E nós temos capacidade plena de decidir, porque nós vamos mesmo com todas as ferramentas necessárias e com o conhecimento e definimos. Com 3 semanas a gente define se uma lesão é benigna ou é maligna, porque nós vamos atuar fazendo novos exames de ultrassonografia, vamos atuar coletando biópsias, nós vamos atuar fazendo exames e nós vamos concluir. E vamos estar prontos para tratar se a lesão é maligna ou se for benigna da mesma forma. E sobre o autoexame de mama, qual a importância do autoexame de mama, de fazer o autoexame? O autoexame de mama, ele é preconizado para que todas as mulheres façam a partir do desenvolvimento das suas mamas. Ou seja, a menina já adolescente, com 16, 17 anos, ela já deve aprender a fazer o autoexame. O autoexame, ele não vai detectar um nódulo maligno precoce. Porque um nódulo maligno precoce tem meio centímetro. E meio centímetro, um nódulo de meio centímetro não é palpável na mama, nem pelo médico e nem pela paciente. Então tem que entender que o autoexame sozinho não vai prevenir o câncer da mama. Mas o autoexame vai criar uma consciência e uma percepção da mama e vai trazer a essa paciente uma vigilância. Então, o autoexame é uma disciplina que todas as pacientes devem fazer. E se preconiza que o autoexame seja feito uma vez ao mês. E como que se faz esse autoexame? Esse autoexame se faz palpando a sua própria mama com a mão contralateral. A mama direita você palpa com a mão esquerda e a mão esquerda palpa a mama direita. Com sentido horário, isso, né? E você procura nódulos, você procura secreção mamilar apertando o bico do seio para ver se sai líquido. E se você encontrar alguma coisa, você deve procurar um profissional para esclarecer se aquilo trata-se de algo de relevância clínica ou não. Tá, mas assim, se a mulher, a partir dos 16 anos, tá? 16 anos, mas 16 não, a partir do início das mamas, do desenvolvimento das mamas, ela deve fazer o autoexame. Por que ela não deve consultar um médico para prevenção? O tripé da prevenção, o né? que faz uma mulher não morrer de câncer de mama? Vamos falar assim, que salva uma mulher de câncer de mama? Ela tem 3 coisas. Primeiro, ela deve fazer o seu autoexame mensal. Segunda coisa, ela deve consultar um médico a cada 6 meses. E palpar as suas mamas, avaliar, ver se necessita fazer alguma coisa. Mas avaliar as mamas é exclusiva do mastologista? Na verdade, como todas as mulheres têm essa necessidade, eu diria o seguinte, o mastologista é o mais preparado, é o que vai tomar a melhor decisão. Mas, obviamente, tanto os especialistas ginecologistas como os esquemas de postos de saúde, a própria enfermagem e outras pessoas também elas fazem esses autoexames de triagem. Então, a paciente vai recorrer em vários níveis. Eu diria que vir com o mastologista sempre será uma possibilidade mais certeira de não deixar passar nada. Então, o autoexame é mensal. O exame médico é semestral. Semestral, isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta seria essa, a periodicidade da consulta. A cada 6 meses. Cada 6 meses. Nessa consulta é um momento mágico, onde o profissional vai verificar esta paciente e os riscos de câncer de mama dela. E conforme esses riscos, ele vai indicar a ultrassonografia e vai indicar a mamografia, que são o terceiro tripé.
Terceiro tripé do diagnóstico precoce. São os exames complementares de mamografia e ultrassonografia, que é o profissional que pede. Então, por isso, a consulta em 6 meses se faz fundamental. Então, o autoexame é a primeira das ferramentas, por quê? Porque ela traz essa consciência para a paciente. Se a paciente está examinando sua mama a cada mês, por 6 meses, ela vai saber que ela também deve fazer uma consulta médica, que essa consulta médica vai então passar pela triagem e pela visão profissional do exame complementar. Porque não é a paciente que tem que dizer, agora eu vou fazer uma ultrassom. Na verdade, você é um profissional de saúde que vai ter que dizer isso para ela, né? Você deve fazer porque você precisa por esses motivos. Exatamente. Bom, passa uma mensagem para as mulheres nesse Outubro Rosa. Bom, eu quero dizer que o câncer de mama é a doença mais frequente e mais grave que uma mulher pode ter. E não tem como evitar. As formas de evitar é uma vida saudável, uma dieta saudável, exercício físico, manter peso, é a forma de você eventualmente contribuir para não ter uma doença mamária. E as consultas regulares, e claro. Faça seu autoexame, vá ao médico a cada 6 meses e não fale de fazer seus exames indicados por esses médicos. Lembrando que se seu médico não pedir a sua mamografia depois dos 40 anos, você deve cobrar dele, porque você deve fazer uma mamografia cada ano depois dos 40. E se essa mamografia tiver a classificação de categoria 3 para cima, o meu conselho é que você procure um mastologista, porque ele vai te dar a melhor decisão diante desse resultado. Porque o grande problema está nas mamografias com codificação 3, que passam como normais e a paciente não faz mais exames e o câncer avança. Então, categoria 3, sinal de alerta. Aí, pessoal, conversamos aqui no podcast com a doutora Adilson Scopel, médico mastologista que atende na Oncoclin, na rua Castro Alves, número 1327, nos telefones 32255600 e 4599-225731. Então, previnam-se, marque a sua consulta, cuidem-se, tá bom? Siga o nosso canal, compartilhe, passe esse vídeo muito importante para os seus familiares, para as pessoas que você gosta, para que previnam-se do câncer de mama, que é uma doença que mata. O Outubro Rosa está aí para isso, para quem não fez sua consulta, seu exame até agora, que aproveite agora, nesse mês de outubro, para se cuidar, tá bom? Agradecendo a doutora Adilson Scopel pela entrevista, muito valiosa, muito interessante, porque realmente a gente vai divulgar isso porque salva vidas de verdade. Sem dúvida, o conhecimento é o que salva mais, porque uma paciente que percebe que ela tem essas mamas e elas devem ser abortadas de forma preventiva, se ela tiver o câncer de mama, ela vai ficar curada, a vida dela vai continuar normal. Mas se esse câncer passar despercebido por muitos anos e ela detectar esse câncer já no estágio 3, ela possivelmente vai acabar falecendo dessa doença. Muito obrigada, doutora Adilson, pelo bate-papo aqui, interessante, tá? Pessoal, cuidem-se, aproveitem o Outubro Rosa e vamos fazer seus exames, vamos fazer suas consultas, tá? Boa noite e até a próxima.